Olá pessoal, bom dia, tudo bem aí? Bem-vindos para a nossa EBV, agora é EBV, Escola Bíblica Virtual, para a gente aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, não é? Quando a gente compra alguma coisa, um móvel ou até um brinquedo, uma bicicleta, aí o que vem junto na embalagem? Vem o manual de instrução, vai ensinando como que a gente monta cada pecinha. E como a gente não conhece, a gente não sabe, se a gente montar sem ler o manual, fica faltando alguma coisa, a gente encaixa alguma coisa errada, não faz corretamente, aí o que vai acontecer? Não vai funcionar, né? O móvel vai desmontar, ou o brinquedo não vai funcionar, a bicicleta não vai andar se a gente não montar direitinho. Então, Deus, quando nos criou, Ele fez um manual para a gente funcionar direitinho, para a gente viver corretamente. O nosso manual é a Bíblia. A gente precisa ler, a gente precisa ouvir o que está escrito, o que Deus colocou ali, ensinando a gente como viver, como funcionar direitinho. Por isso que nós estamos aqui, todo domingo, aprendendo um pouquinho mais sobre o manual que Deus deixou para a nossa vida, sobre a Bíblia, né? Tá escrito na Bíblia como a gente viver. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, que ele andou aqui na terra, então ele sempre tinha as pessoas conversando com ele, perguntando as coisas. Então Jesus, ele sempre estava ali conversando com as pessoas. Aí um dia um homem estava lá, fazendo um monte de pergunta para ele e perguntou: Jesus, como é que eu faço para ter vida eterna? Para viver eternamente, para viver para sempre. Aí Jesus respondeu ele com uma outra pergunta. O que está escrito na Bíblia? E esse homem ele entendia da Bíblia. Ele falou: a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, e amar o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse: muito bem, respondeu corretamente. Faça isso e você viverá para sempre. Mas ele ali querendo ver se Jesus tinha resposta para tudo mesmo, implicando um pouco, falou: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus, que gostava de contar as parábolas, né, que eu já falei, que são as histórias que dão exemplos de algumas coisas da vida para ensinar as pessoas. Então Jesus vai contar uma parábola para ele. E essa parábola que nós vamos conhecer hoje na nossa escolinha, tá bom? Mas primeiro vamos aprender mais um versículo. Está escrito em Mateus 22:39. Ame o seu próximo como a você mesmo. Aprendeu? Ame ao seu próximo como a você mesmo. Amém? Então vamos ouvir a história? Jesus contou que certa vez um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó, numa viagem bem longa. De repente, no meio dessa viagem, apareceram 2 ladrões, 2 assaltantes, e bateram muito nesse homem, roubaram todo o dinheirinho dele, deixaram ele ali todo ferido, todo machucado, levaram tudo que ele havia comprado. Nessa mesma estrada, mais tarde, veio descendo um sacerdote. Sacerdote é como se fosse o pastor da igreja naquela época. Ele passou, olhou, viu o homem todo ferido, nem encostou. Passou de lado e foi embora sem ajudar. Depois veio descendo um levita, na mesma estrada. Ele também viu o homem machucado, mas não prestou socorro. Foi embora, seguindo seu caminho, sem ajudar. Mais tarde, então, veio um samaritano. O samaritano parou, desceu do seu cavalinho, olhou o homem machucado e logo começou a limpar aqueles ferimentos, cuidou dele ali, pegou ele, como o homem estava muito ferido, precisava de mais cuidados, colocou no seu cavalinho e levou para uma hospedaria. Na hospedaria, ele pediu que cuidassem muito bem daquele homem e tudo que precisasse podia gastar, que depois ele voltava e deixava tudo pago.
Quando Jesus terminou de contar a história, ele perguntou para o homem que havia feito a pergunta lá sobre a vida eterna, lembra? Perguntou: quem foi o próximo daquele homem caído na estrada? E o homem respondeu: o próximo foi aquele que parou e o ajudou. Então Jesus disse: muito bem, vai e faça o mesmo com as outras pessoas. A Bíblia, ela fala muito sobre o amor, sobre amar as pessoas. Por quê? Porque quem ama cuida, quem ama não fala mal, não faz mal, quer sempre o bem da outra pessoa. Não é verdade? A gente gosta da gente mesmo, não é? Nós não queremos sentir dor, machucar, ficar doente, não queremos sentir fome, frio, né? Nós queremos o nosso bem. E a Bíblia nos ensina que do mesmo jeito que a gente quer bem para nós, a gente deve querer para o próximo também, para as outras pessoas. Na história de hoje, nós aprendemos que devemos ajudar nossos amigos, mas também aquelas pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca viu. Mas se eles estiverem precisando de ajuda, nós devemos ajudar. Isso é amar o próximo. Amém? Vamos fazer uma oração? Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo, em todo tempo. Nós pedimos que o Senhor nos dê um coração que ame o nosso próximo, que faça o bem e um coração disposto a sempre ajudar as outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Um beijo da tia Cleice e até domingo que vem.